Então, voltando aí agora a falar sobre os outros tipos de chá, tá certo? Compartilhar, tela 2. Certo. Imagino que vocês já tenham tirado aí o print da tela, no finalzinho dessa última gravação. E agora nós vamos falar, pessoal, sobre os demais tipos de infusão. Às vezes, essa aula aqui é uma aula que é muito boa porque as pessoas tiram dúvidas. Inclusive, eu já postei um trecho dessa aula no meu Instagram, tá certo? Então, às vezes, se você quiser ter rápido, tem lá um destaque chamado infusões ou chás. Então, é só clicar lá e eu falo um pouquinho sobre ela, tá certo? Bem, pessoal, existem dois tipos de forma de você fazer uma infusão. Existe a decocção, puramente chamada, e a infusão somente. A infusão, por exemplo, eu estava aqui tomando, né, uma infusão nessa caneca. A caneca aqui que foi um presente, inclusive, de um representante de uma marca bem conhecida. Ó. Agradecer aí, então, a Marcos Titânio pelo presente. Muito bom. Olha só, pessoal. Estava tomando aqui chá verde, tá? Esse chá verde aqui, eu posso até mostrar para vocês. Depois eu pego e mostro. É um chá muito bom, um chá que veio diretamente do Japão. Era Camellia sinensis pura mesmo. Toda coletada do jeito que tem, que se deve coletar. Não... Porque aqui geralmente a pessoa já pega o chá verde moído e é uma qualidade muito diferente. Então existem vários tipos de chá verde. Você tem que pesquisar a procedência do seu chá verde, tá certo? É um chá verde que eu gosto muito, é da Anil. Anil é uma marca que existe aqui mesmo no Brasil. Eles produzem o chá verde aqui, mas é tudo, as sementes todas vêm de fora. E é um chá de qualidade altíssima. Anil é ANEW. Vou, inclusive, anotar aqui como essas anotações que eu passo para vocês. Essa aula sobre infusão. Vou passar o site da Anil, tá certo? Não ganho nada para isso, mas eu realmente gosto dos produtos deles. São produtos de excelente qualidade, então gosto de indicar para que se aproveitem. Bem, pessoal, geralmente a infusão, você só pega ali um pires, alguma coisa, que eu vou só dar um exemplo, bota o produto ali, no caso o chá verde, que vai ser ali, geralmente se for esse tipo de extrato seco que se fala, só uma colher de sopa para uns 200 ml de água, e aí você vai simplesmente tampar e aguardar. Vamos falar aqui, pessoal, de uma maneira geral, varia de 5 a 10 minutos. O chá verde, para evitar aquele amargor, aquela coisa mais acentuada, que o chá verde é para ser um chá bom, doce. O chá verde, por exemplo, ele só tem um tempo de 1 a 2 minutos. Você tem que deixar ele ali em infusão. E a água ela não pode chegar a 100 graus, tem que ser uma água ali de 60 a 90 graus. Então, só para que vocês percebam que existe variação para tudo. A gente vai falar aqui de um modo geral. Vou falar a exceção do chá verde, porque o chá verde é um chá totalmente diferente de se fazer. Mas, no geral, a água ali a 90 graus, ou seja, antes de ferver, as infusões deixa de 5 a 10 minutos. Não deixa mais do que isso. Mas sempre existe como aprimorar o conhecimento. Como nós estamos falando de uma maneira geral, de uma maneira fácil, você vai conseguir aproveitar os elementos do chá para isso. Mas à medida que você for gostando mais de um chá do que de outro, você vai se aprofundando no tempo, na temperatura de cozimento, na melhor forma de preparo. E para isso vocês têm que buscar outras fontes de conhecimento. Aqui eu só vou deixar o modo geral, tá certo? Para que vocês consigam fazer isso sem perigo, sem problema. E a outra forma, pessoal, é a decocção, tá certo? A decocção, ela simplesmente, você tem que deixar o chá, né? Por exemplo, é mais utilizado, ó, vou ter que abrir aqui para que vocês vejam, são mais utilizados com as infusões com folhas e flores, tá certo? E a decocção com raízes e cascas. Por exemplo, casca, por exemplo, a canela, o pau de canela mesmo, aquela canela em pau, você tem que cozinhar ela, não basta só você botar a canela numa infusão, porque você não vai conseguir extrair nada. Você tem que fazer o processo de decocção, que é o quê? Deixou a água ferver, olha só o que é a decocção. Deixou a água ferver, adiciona a canela. Aí conta de 5 a 10 minutos. Tá certo? Ah, Raul, não dá para misturar? Dá para misturar. Por exemplo, se você quiser fazer um chá de canela com hortelã. O hortelã, ele tem uma folha muito suave.
Então, você já imaginou você cozinhar o hortelã? Você mata tudo antes de... Todos os processos ativos que você quer tirar, você mata, que a gente diz destrói, porque não é vida. Você destrói os ativos antes de você ingerir. Então, não vai valer a pena. Então, você primeiro bota a canela numa água fervendo, deixa a água ferver, adiciona o pau lá de canela. No que o pau de canela ficou cozinhando de 5 a 10 minutos, você retira o chá e aí a água vai estar ali naquela temperatura de 100 graus Celsius. Deixa esfriar só um pouquinho. Você bota a folha de hortelã, desse que você tirou já fez o processo de decocção. Ficou só o líquido dentro da caneca. Não está mais a canela em pó, está só o líquido. E aí você bota a folha de hortelã e faz a infusão. Não é legal? Conselho, não utilizem mais do que 3 ativos. É difícil você fazer um chá com mais de 3 ativos. Você escolher só 3 desses ativos que nós vamos falar aqui, algumas finalidades, algumas propriedades. Escolham somente 3, porque senão você pode correr o risco de fazer uma concorrência, uma competição entre os princípios desses chás. Para que isso não aconteça, deixa esses chás 7 ervas, 30 ervas, sei lá quantas ervas, para quem entende do assunto. Indústrias, você confia na indústria, tem um cientista ali por trás dessa indústria, alguém que entenda realmente daquele chá, que seja um fiel conhecedor de chá, se você confia na pessoa. Então você pergunta, dá certo esse chá, não tem competição? Não, você pode usar esse chá. Enfim, deixa aquilo para alguém que entenda muito. Ou então você, que venha a entender mais desse assunto, faz, tá certo? E pode até compartilhar com a gente aí o que você está fazendo de chá. Então, decocção é mais usada em raízes e cascas e infusões em folhas e flores. Essa é a regra geral, tá certo? As folhas e flores, pessoal, todas elas podem ser frescas ou secas. Como no caso eu citei o exemplo do hortelã. Geralmente o hortelã a pessoa tem ali plantada num jarrinho em casa, pega ali as folhas de hortelã, então são frescas. Já as secas, elas passam por um processo de estratificação e aquilo ali é um processo que geralmente, artesanalmente, é um processo difícil, não é tão fácil, né? Ou pode ser industrial, às vezes a pessoa compra mesmo já o chá, como esse chá que eu trouxe, é um extrato seco, é um chá que pesa muito pouco, uma quantidade muito pouco. É muito diferente de você transportar flores secas, flores frescas. Então, elas podem ser frescas ou secas sempre, tá certo? As flores frescas não pode ficar com temperatura muito alta e também não pode ficar muito tempo em infusão, tá certo? E as secas, elas também têm uma menor quantidade de infusão do que as outras, né? Do que a gente está falando, por exemplo, do que vai ser extraído em decocção. Um tempo de fusão menor e a quantidade de chá também é menor, porque aquilo ali está concentrado. Ou seja, quando você vai usar flores ou folhas frescas, flores ou folhas frescas, as frescas, isso aqui é igual. Deixa eu abrir aqui para não confundir. Flores ou folhas frescas. Quando você vai usar dessa forma aqui, ó, fresca, você sempre vai ter que usar mais, tá certo? A pessoa sempre vai ter que usar mais. Já quando for usar seca, geralmente tem que usar menos, sempre vai ter que usar menos. Por quê, pessoal? Você pega muita folha e dessa folha tem um pouquinho de princípio ativo. Ou seja, quando está só o extrato lá, as folhas ou as flores secas, você já tem mais ali o princípio ativo. O princípio ativo está mais concentrado ainda. Vamos dizer que a folha seja desse tamanho, quando ela seca, ela fica desse tamanho e o princípio ativo é desse tamanho. Ou seja, 200 gramas de folha vai ter um pouquinho de princípio ativo. Já se você pegar 200 gramas de folha seca ou flor seca, ela vai ter uma quantidade maior de princípio. Não sei se ficou tão claro. Eu acredito que não seja tão difícil de entender, então a gente vai passar por aqui para não se estender muito, mas você já tem que conseguir diferenciar isso aí, que quando é fresco você vai ter que usar mais e quando é seco você vai ter que usar menos. Geralmente, uma colherzinha só de sopa, 2 colheres de sopa para 200 a 400 ml de chá ou de infusão. Observação, sempre utilizar associação, né? Ou seja, nunca utilizar um só chá, utilizar associação, mas não passar de 3,
para não ocorrer risco de competir a atividade. E aqui eu trouxe um exemplozinho, mas antes disso nós vamos ver as finalidades. Pode ter, por exemplo, pessoal, muitas finalidades. Dor no estômago, um chá que seja mais diurético para quem tem retenção hídrica, um chá que seja mais anti-inflamatório ou que seja para potencializar sono. Para TPM, olha só, tem chá para TPM que pode modular hormônios ou pode diminuir a ansiedade. Tem chá para distensão abdominal, tem chá para gestante, tem chá para infecção urinária, tá certo? Lembrando que tudo isso aqui vai fazer mais efeito depois que a pessoa estiver desintoxicada, ou seja, não adianta você ver isso e achar que vai ficar bom, porque não vai. Muitas vezes você toma e como você está tão intoxicado, você não consegue absorver os princípios ativos. Então, você vai ver mais efeito sempre depois do processo de desintoxicação. Você já teve passado pelo processo de desintoxicação. Por que essa aula está no módulo 1 ainda? Simplesmente porque você tem que começar a entender disso para fazer os processos de detox e você também já pode ir mudando hábitos na sua vida, tá certo? Às vezes a pessoa tá tomando suco o tempo inteiro e a gente fala no próximo módulo que tem que cortar isso, tem que diminuir muito. E aí você vai ter que começar a substituir por alguma coisa. Não está sentindo aquela sede, aquela necessidade e aquela falta de alguma coisa. Você tem que substituir. A primeira dica, substituições. Você tem que fazer substituições. Então, por isso que a gente tem que entender tanto sobre chás. Então, só para citar, chá para dor no estômago. Alfa-vaca, funcho, erva cidreira e a espinheira santa. Aqui a espinheira santa está por último, mas com certeza não é por ordem de importância. A espinheira santa, na minha opinião, nossa, mãe, ela é muito boa. Eu sou muito fã da espinheira santa. Acho que vocês não têm ideia de como eu sou fã da espinheira santa. Então, assim, isso aqui não está em ordem de importância, acreditem. Se eu fosse elencar um chá, eu elencaria espinheira santa, o melhor chá para dor no estômago. Ela vai resolver 98% dos casos. Dicas: esses chás, principalmente o de espinheira santa, ele não pode ser tomado muito antes da refeição. Ele tem que ser tomado logo antes, um pouquinho antes, 5 minutos, 10 minutos antes, não pode ser meia hora antes, de jeito nenhum. Ou então durante a própria refeição. Se você é uma pessoa que tem hábito de beber enquanto come, mesmo sabendo que isso é errado, tem gente que não consegue deixar. Então você vai ter que substituir a água por espinheira santa. Primeiro porque a temperatura que se bebe a água geralmente é uma temperatura gelada e só pelo fato de estar gelada ela já vai atrapalhar o processo de acidez do estômago. Ela vai reduzir ainda mais o poder de acidez do corpo. E também, outra coisa, é que vai diluir o ácido do estômago. Então, para que isso não aconteça, você tem que substituir pelo chá de espinheira santa. Tá certo? Pode ser chá diurético. A gente observa que os principais chás diuréticos são carqueja, cavalinha, hibisco e o dente de leão, além do chá verde que está lá no outro local, tá certo? Mas o chá verde também é diurético. Serve para as pessoas que têm muita retenção hídrica, tá certo? Uma observação: a carqueja e a cavalinha, elas podem ser misturadas com anis ou canela. Por quê, pessoal? Porque são muito amargos. Então aqui, quando você vai usar o chá de carqueja, eu não acho tão amargo não. E cavalinha, você já mistura ali com anis ou canela para que eles fiquem mais tomáveis. Então aí, ó, quando você vai tomar carqueja e cavalinha, já tem 2 misturas. Só falta mais uma. Você vai ter que mesclar entre essas finalidades aqui. Tá? Anti-inflamatórios, pessoal, os principais anti-inflamatórios, olha aí: gengibre, cúrcuma, hibisco, canela, casca de laranja, o matcha também está aqui, ó, chá de romã, erva tulsi, que a erva tulsi é muito top. Hoje já se acha muita erva tulsi aqui no Brasil. Ela é a mesma Holy Basil, que é uma erva lá da Ayurveda, topíssima. Isso que dá aula só de erva tulsi, só de Holy Basil. Ela também é nootrópica, ela ajuda a nível cerebral a você regular suas emoções, inclusive. Então, aconselho quem quiser estudar, estude sobre erva tulsi ou Holy Basil. Por enquanto, só vale a pena saber que isso aqui, ó, ela tem propriedades muito boas anti-inflamatórias, tá certo? Para potencializar o sono, já que você viu que você não pode usar nada que tenha cafeína durante a noite.
a gente vai tomar, mesmo, pessoal, que você diga assim, ah, não, sou resistente à cafeína, eu tomo café e não me atrapalha nada. Mesmo assim, tire, porque às vezes não está chegando naquele nível ainda expresso, naquele nível consciente, mas ele está a nível inconsciente, viu? A cafeína, ela atrapalha sim, atrapalha muito. A gente tem uma aula só sobre sono, apesar da gente já ter falado sobre sono lá em cima, pelo menos só da importância dele, né? Então a gente vai ver algumas coisas que ajudam a acabar com esse problema de sono que você tem. Tem muito a ver com água, ingestão de líquidos também. A gente vai explicar tudo isso. Então, para potencializar o sono, erva cidreira, lavanda, camomila, romã, eu sempre falo errado isso. Camomila, o romã, tá certo? O murungu, a valeriana, cava-cava, a cúrcuma e a melissa, tá certo? Todas essas ervas, então, ó, quem quiser tirar print pode tirar, eu vou até botar aqui nesse nível, porque assim eu vou abrindo, pode tirar o print da tela. Todas essas ervas vão ajudar a potencializar o som. Se você quiser sugestão, aí vai lá, erva cidreira, mulungu e lavanda. Poxa, muito top. Um chá muito top para potencializar som, tá certo? Para melhorar a TPM, pessoal, folha de amora, camomila, dente de leão, urtiga e gengibre. Aí aqui vai, ó, o dente de leão, ela ajuda no processo de detox hormonal, por isso que ela pode ser usada durante a TPM, porque ali muitas vezes a mulher está intoxicada com aquela bomba de hormônio que está circulando na véspera da menstruação ali dentro do corpo e precisa desintoxicar aquilo. O dente de leão vai ajudar nesse detox. E a camomila, porque vai ajudar na ansiedade. Então aí estão as explicações, né? Chá para distensão abdominal, a gente vai, ó, erva cidreira, gengibre, o funcho, o cravo, hortelã, a licorice e erva doce. Todos esses são muito bons para distensão abdominal. Gestante, pessoal, é complicado, mas gestante, por mim, só utilizaria esses chás. Não utilizaria mais chá nenhum. A não ser que você realmente tenha muito conhecimento sobre chá e diga que pode mais alguma coisa, mas eu não utilizaria mais nada além disso. Camomila, melissa, erva doce, erva cidreira e gengibre. Então, se você está gestante, não utilize nada desses outros, nem mulungu, que também é um chá seguro, nem nada. Não utilize. Utilize só camomila, melissa, erva doce, erva cidreira ou gengibre e gengibre, tá certo? Chás muito bons para infecção urinária, a equinácea, salsa, urtiga, alfazema, aroeira e alho. O alho eu também sou suspeito para falar. O alho eu acho que ele, por estudos, aliás, a gente fala, acho, no sentido pessoal, se você tomar água com alho, nem precisa ser o chá. Você vai melhorar muitos aspectos da sua vida. Inclusive, o principal deles que é a imunidade, vai ajudar emagrecimento, vai ajudar a ansiedade, controle de estresse. O que é mais conhecido é a imunidade, né? Mas vale a pena conhecer e também estudar sobre chá de alho. Então, quer começar a estudar sobre chá? Começa a estudar pelo chá de alho, começa a estudar pelo Holy Basil, começa a estudar lá pelos chás também da Camellia sinensis, todos aqueles que nós falamos nessa aula passada, antes de eu parar a aula, tá certo? Observação a gente já falou. Vamos dar aqui exemplos. Por exemplo, você pega cavalinha, gengibre e canela, porque aí você fez um mix, né, do que você quer. A cavalinha, que vai ser ali um chá muito, que a gente falou, diurético, tá certo? O gengibre, que vai ser ali um chá que a gente disse que tanto ele vai servir como detox, como para distensão abdominal, tá certo? E a canela, né, que vai ser um chá que vai ser completamente diferente, porque a gente vai fazer lá aquele tipo de infusão, né? Mas é um chá anti-inflamatório. Então, para você ver, a gente pega um pouco de cada um das finalidades e faz um mix para tentar botar um chá com cada propriedade. Você só não pode tomar cuidado assim, por exemplo, se for um chá noturno, não botar nada que tenha cafeína, tá certo? Outro exemplo, por exemplo, erva cidreira, lavanda e camomila. Para o sono é fantástico. Se quiserem utilizar, podem utilizar esses, tá certo? E então é isso. Não sei se tem mais aulas nessa. Deixa eu finalizar aqui. Eu fico assim com a cara um pouco feia. Eu mudei a câmera de lugar.
E aí o que que acontece? Eu fico olhando às vezes para o monitor e às vezes para a câmera. Então por isso que dá esse probleminha. Então, bem, pessoal, fizemos aí essa aula sobre chá, só para que você tenha um entendimento do qual a diferença de chá para infusão, tá certo? De que você conheça assim algumas propriedades de alguns chás e de algumas infusões, porque isso é uma coisa que vale a pena estudar, vale muito a pena estudar. Tem gente que estuda sobre cerveja, poxa, estuda um pouco também sobre chá. Vale a pena você substituir uma coisa que você vai utilizar. As pessoas que são centenárias, todas elas utilizam muito chás, entendeu? Tem outras coisas também que fazem, mas todas utilizam muitos chás. E vale a pena você conhecer sobre chá, tá certo? Fica aí essa dica. E mandem as dúvidas, mandem as sugestões que eu estou esperando por vocês, tá certo? A gente está chegando no final desse módulo 1 e aí a coisa vai pegar agora. A coisa vai ficar mais séria. A gente já sabe de muita coisa, já tem uma carga teórica suficiente para passar para o outro módulo. Essas próximas aulas são aulas de despedida para o módulo 2 e a gente se vê daqui a pouco.